No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor, 15º domingo do tempo comum, 12 de julho. E meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou fazer as citações das leituras desse domingo do tempo comum. Eu não vou ler o Evangelho, porque o Evangelho é muito longo, senão vai tomar muito tempo aqui do nosso vídeo, da homilia diária. Então, vou fazer apenas as citações das leituras e vou comentá-las para vocês. E a primeira leitura é extraída do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículos de 10 a 11. Apenas 2 versículos. O salmo de resposta a essa primeira leitura é o Salmo 64. A segunda leitura é extraída da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. E o Santo Evangelho está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23. E agora, meu querido irmão e minha querida irmã, eu vou comentar um pouco sobre a primeira leitura, sobre a segunda leitura e também sobre o Evangelho, que é o centro da liturgia desse domingo, do 15º domingo do tempo comum. A liturgia desse 15º domingo do tempo comum, meu santo e minha santa, nos convida a tomar consciência da importância da palavra de Deus. Então, o tema desse 15º domingo do tempo comum é a palavra de Deus. Então, vocês vão perceber que o tema central da liturgia desse domingo é a palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida do cristão. Então, a palavra de Deus, ela deve ser o centro da vida do cristão, da nossa vida. A palavra de Deus, ela deve ocupar o centro da nossa vida. E a primeira leitura, que é extraída do livro do profeta Isaías, vai nos mostrar exatamente isso. A primeira leitura nos garante que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Então, o profeta Isaías, ele já começa aqui nos mostrando que essa palavra de Deus, ela é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Então, a palavra de Deus, ela cria, ela dá vida. O profeta Isaías, por meio da palavra, nos dá esperança. Então, é outro dado importante aqui, que a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Ela também nos indica caminhos. Além de nos dar esperança, a palavra de Deus, ela nos indica caminhos que devemos percorrer. E ela também, meu santo e minha santa, nos dá ânimo. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, além de nos dar esperança, de nos mostrar caminho, ela também nos dá ânimo para nos mostrar que o mundo que nós vivemos, apesar das situações difíceis, nós podemos ter ânimo e coragem. E Isaías mostra que a palavra de Deus é eficaz e sempre produz efeito. Então, essa palavra de Deus, ela tem uma eficácia na nossa vida e ela sempre vai produzir efeito, embora não atue sempre de acordo com os nossos interesses e critérios. Às vezes, nem sempre a palavra de Deus vai atuar como você quer, mas que ela produz um efeito, isso, sem sombra de dúvida, ela produz um efeito. Então, aqui a primeira leitura, nesses capítulo 55, que é o segundo livro de Isaías, que é o livro da consolação, onde o povo se encontra no cativeiro da Babilônia. O profeta Isaías consola o povo com essa palavra que traz esperança, que mostra caminho, que dá ânimo, que essa palavra de Deus hoje possa dar ânimo a mim e a você.
A segunda leitura, meu amado e minha amada, que é extraída da carta de Paulo aos Romanos, ela vai nos apresentar uma temática que, à primeira vista, não está relacionada com o tema desse domingo, que é a palavra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver segundo o Espírito, porque Paulo aqui na segunda leitura ele fala sobre a questão do Espírito. Esse capítulo 8 de Paulo ele fala muito sobre a questão do Espírito. Então o Espírito e a palavra eles estão intimamente ligados e é para que ele possa construir o novo céu e a nova terra com o que sonhamos. Então, Paulo, aqui na segunda leitura, ele vai nos mostrar essa realidade do Espírito que comove, que move a nossa vida e que essa palavra que nos comove. E é por meio dessa palavra, desse ruá de Deus, que tudo acontece na nossa vida. E aqui, meu santo e minha santa, a gente entra na centralidade da liturgia de hoje, que é o Santo Evangelho, que está no capítulo 13, como eu disse, versículos de 1 a 23. O Evangelho, aqui ele vai nos propor, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a palavra. E essa palavra, ela nos exorta se, de fato, nós estamos sendo uma boa terra. É a pergunta central do Evangelho de hoje para mim e para você, meu irmão, se nós estamos de fato sendo uma boa terra. Que tipo de terra eu e você está sendo para acolher essa palavra de Deus? Estamos sendo uma terra disponível para escutar as propostas de Jesus, para acolher e para deixar que elas dê abundantes frutos na nossa vida de cada dia? Devemos nos perguntar sobre isso. Se essa palavra de Deus, de fato, está gerando fruto em mim e você na nossa vida. E Jesus, ele usa a famosa parábola do semeador e usa a sua explicação para revelar os mistérios do reino dos céus e o contraste entre as diferentes reações do coração humano diante da palavra de Deus. Então, Jesus vai usar essa parábola do semeador aqui para nos falar sobre a palavra de Deus. E aqui a gente começa a destrinchar. Os versículos de 1 a 9 vai nos mostrar o ensino da parábola. Jesus ele conta a história de um semeador que espalha sementes. Elas caem em 4 tipos de solo: à beira do caminho, em terreno pedregoso, entre espinho e em terra boa. Então, os versículos de 1 a 9 vai mostrar essa realidade, a história da parábola que Jesus conta. Os versículos de 10 a 17, os discípulos eles vão questionar o uso de parábola. Eles vão perguntar a Jesus o porquê Jesus usa a parábola. E Jesus explica que elas servem para revelar a verdade àqueles que têm o coração aberto. Ou seja, as parábolas é para revelar aqueles que têm o coração aberto e a disposição para crer. Mas a parábola também, ela serve também como um enigma para aqueles que têm o coração oculto, aqueles que têm um coração endurecido, que endurece o seu coração. Então, aqueles que têm um coração endurecido, a parábola é tipo um enigma que fica indecifrável. E os versículos 18 ao 23 é a explicação da parábola. A semente representa a palavra do reino e o solo representa a postura de quem a ouve. A grande pergunta é: como você está ouvindo a palavra de Deus, meu santo e minha santa? Como nós estamos ouvindo essa palavra? E aí vem a grande pergunta: à beira do caminho, essa palavra, meu coração é à beira do caminho? O coração, que é o coração endurecido, distante da mensagem, não é que onde a mensagem não é compreendida e o maligno rouba? Meu coração está assim, à beira do caminho? Ou meu coração é um terreno pedregoso, que é a falta de raiz profunda? A pessoa recebe com alegria, mas desiste quando surgem as primeiras tribulações ou perseguições. É assim que está meu coração? Ou está entre espinhos, que é aquela palavra sufocada pelas preocupações mundanas, ilusões e riquezas?
O meu coração é a terra boa, o coração receptivo e compreensivo. A pessoa acolhe a mensagem e produz frutos abundantes. Enfim, meu santo, que tipo de terreno é o meu, é o seu coração? A liturgia desse domingo nos questiona sobre isso. Que tipo de coração está sendo o meu? Que tipo de terreno está sendo o meu coração? É um terreno à beira do caminho? É um terreno pedregoso? É um terreno entre espinho? Ou é um terreno bom, onde a palavra de Deus encontra repouso? Que Deus abençoe você e a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.